importante. Diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante. Diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, é bom saber, se não tiver amor é tudo em vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amar inimigo como vos amei. Amor que vem da fé do Salvador, traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldades, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. O amor é o mais importante. Diz nosso Senhor. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu
Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Muitos homens fazem castelos sobre a areia, de Cristo não se lembram, nem buscam seu auxílio. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar estes seus castelos. As águas não subsistem, pois Cristo é o fundamento da vida verdadeira. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem aceitar. Creia neste Cristo, caminho verdadeiro. É Ele quem nos guia a salvação eterna. Cristo é a pedra angular, mas muitos homens não querem
Espírito Divino, nobre ensinador, vem, revela em teu ensino, nosso Redentor. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, dissipa em nós a treva que o pecado traz e da perdição nos leva à mansão da paz. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Vem, reveste os teus amados de justiça e luz, e conduze os afastados ao pastor Jesus. Grande Mestre, bom Consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Uma boa noite a todos vocês. É bom vê-los aqui nessa casa de Deus. Um final de semana, uma noite, podemos dizer, bastante quente mais uma vez, diante da época que nós estamos vivendo. Mas quero saudar a todos aqui com muita satisfação nas palavras bíblicas do salmista, que diz o seguinte: Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Ainda no versículo 27 diz: o Senhor Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos comecem a festa e andem em volta do altar. Esse texto também nos instiga ao final de semana também que nós estamos vivendo. Nós estamos agora no final de semana de Ramos. Então amanhã é o domingo de Ramos. Então hoje nós lembramos também, então esse final de semana de Ramos dentro do calendário da igreja cristã, final de semana da paixão de Cristo. E aí nós adentramos na Semana Santa. Aí vem os dias santos, né? Desde a segunda até a sexta-feira santa, sábado de aleluia, Páscoa. Então nessas palavras bíblicas, saúdo a vocês membros aqui presentes e membros que se unem a nós também pela internet. Saudamos assim também os que nos visitam presencialmente. Temos algum visitante aqui hoje, presencialmente? Temos uma visitante aí, né? Acho que é a Thaís, né? E também os visitantes que se unem a nós aí pela internet, certo? É com satisfação que os vemos aqui, então, nessa casa de Deus, nesta noite. Então, nós queremos, nesse momento, passar aí aos avisos de interesse, então, da congregação, conforme segue, então, aí também na projeção. Cultos todos os sábados às 18 horas, com transmissão pelo Face, como acontece agora, e todos os domingos, então, às 9 horas. Hoje, sábado, também após o culto, teremos juventude. Então, todos os jovens estão convidados para logo, então, após o culto, onde teremos a juventude.
Na semana destaco ainda com relação às atividades, a Sexta-feira Santa, temos o culto às 9 horas, e cultos de Páscoa no próximo sábado, dia 4, às 18 horas aqui, e no domingo, então, dia 5, às 9 horas da manhã. Também da programação destaco ainda a tarde mais que especial de Páscoa, que vai estar acontecendo então no próximo sábado, dia 4, das 14h30 horas até depois do culto. Então os pais trazem as crianças às 14h30 e vêm, participam do culto junto com elas e depois vão para suas casas no próximo sábado. Então é importante também, digo, fazer a inscrição com o pastor. Podem fazer a inscrição com as professoras da escola dominical ou com a secretária. É só mandar o WhatsApp fazendo a inscrição e ela com certeza vai anotar então essa inscrição então de vocês então para o culto, tá? De mais que especial então de Páscoa. Com relação aos avisos ainda, né? Apenas relembrando, nós temos nova secretária na congregação, a senhora Lia Beatriz Scheunemann Neufeld, né? O expediente agora é de segunda a sexta-feira, das 8 horas até as 11h30, parte da manhã, segunda a sexta, e parte da tarde, das 13h30 às 17h30 horas. Então, todos os dias, então, de segunda, então, a sexta-feira. Tem uma foto aí da Lia, com seu esposo, o Renato, e também aí com os filhos, certo? Então, a nova secretária da nossa congregação. São os avisos que temos. Queremos iniciar o culto cantando o hino Pai, por teu Filho Salvador. Por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. Vivamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja nosso Pai de amor. Queremos assim então invocar a presença do nosso Deus. Seguimos o oficiante e todos. Rendemos este culto ao único Deus vivo e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus triuno, aceita este culto e abençoa-nos. Amém. Amados no Senhor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Quaresma lembramos o sacrifício de nosso Salvador Jesus. Queremos com reverência contemplar seu sofrimento e louvar a Deus por tão grande amor. Vamos com humildade e arrependimento confessar os nossos pecados e lhe implorar o perdão. Oremos em conjunto como segue. Misericordioso Deus, eu, pobre e miserável pecador, confesso que cometi pecados contra ti por pensamentos, palavras, ações e omissões, merecendo, com justiça, o teu castigo nesta vida e na eternidade. Sinto tristeza por minhas culpas e declaro-me completamente arrependido.
Suplico que tenhas piedade de mim e me perdoes, fazendo valer em mim a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Meus estimados, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não desejo a condenação do pecador, mas que ele se arrependa, saia do seu mau caminho e viva comigo. Sendo assim, ao verdadeiramente arrependido e desejoso em deixar o mau caminho, por ordem de Jesus Cristo, eu perdoo de todos os pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, apenas colocamos também diante da congregação no culto de hoje. Amanhã nós teremos no culto momentos em memória, primeiramente da Maria Salete Arendt, que então nasceu em 31 de dezembro de 52 e foi ao óbito, então no dia 18 de março de 2026. Que foi velada então no Memorial Jardim da Montanha, no Dirsman, e que foi sepultada então no cemitério luterano do Florestal. Também lembramos neste momento o falecimento ainda de Norival Schulz, comunicando também a congregação aqui, que nasceu em 4 de abril de 45 e foi ao óbito então no dia 21 de março de 2026. Foi velado aqui no bairro Montanha, na Capela UVE, e a cerimônia de despedida aconteceu então no domingo passado, e a cerimônia de despedida aconteceu ali às 10h40, e depois ele foi sepultado no cemitério de 4 Léguas, Boqueirão, então do Leão. Lá a cerimônia de sepultamento foi dirigida pelo colega, então pastor Marcelo Witt, da paróquia de Barros Cassal. Então a gente aqui dirigiu a cerimônia de despedida, e o colega, pastor Marcelo, então a cerimônia de sepultamento em Boqueirão, então do Leão. Que Deus em Cristo console e fortaleça as famílias enlutadas, estas mencionadas, e todas também da nossa congregação. O introito para o culto de hoje é o Salmo de número 118, do versículo 19 ao versículo 29. Salmo 118, do versículo 19, então ao 29, responsivamente. Um versículo oficiante e outra congregação. O último versículo, 29, pronunciaremos então em conjunto. Abram os portões do templo para mim, eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo, porque me escutaste e me deste a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dá-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém. Podem se assentar, cantemos o próximo hino. Muito grande
de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Veio ao mundo pra morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Queremos falar com Deus, então, em oração neste momento. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos reunidos e neste momento te rendemos culto, te rendemos louvor e graças pelo Deus maravilhoso que Tu és. Um Deus que criaste o universo e o sustenta. Um Deus que nos trouxe em Jesus o perdão, salvação e vida eterna. Um Deus que pelo seu Santo Espírito age continuamente em todos. Um Deus triuno, poderoso, grande no amor e na misericórdia. Te louvamos porque Tu vens a nós neste momento também com a Tua santa palavra. Age em nós conforme bem lhe aprouver. Que sejamos fortalecidos em Jesus, Teu Filho amado, e que possamos louvar e adorar a Ti, ó Deus, especialmente Jesus Cristo, Teu Filho amado, que fez tudo para a nossa salvação, cada vez mais com todo o nosso ser. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem se assentar, seguimos com as leituras indicadas. A leitura encontramos no Antigo Testamento, Isaías 50, 4 ao 9. O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs, Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento e eu não me revoltei nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme, como uma rocha, e sei que não serei humilhado. Pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos junto ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e se apresente, e apresente a sua acusação.
O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Até aqui. A leitura da epístola encontramos na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, pois nele pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Até aqui a leitura. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Ele é o Cristo, é o unificador, é Hosana nas alturas, é Hosana no amor. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é amparo do sofrer. Ele é a alegria, é a razão do meu viver, é a vida de meus dias, é amparo do sofrer. Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana, Hosana Rei, Hosana Rei, Hosana. A leitura primeira indicada do Evangelho é Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 11. Mateus 21, 1 a 11, Jesus entra em Jerusalém. Texto que leio neste momento, então, diante de vós. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filha de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles, e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles,
Alguns estendiam as suas capas no chão e outros olhavam, aliás, espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tantos que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Nós agora, em preparação ao segundo Evangelho do culto de hoje, queremos cantar Em Jesus Amigo Temos. E entre meias estrofes, aquele estribilho, todos devem conhecer quem é Jesus. A congregação pode se assentar. Em Jesus amigo temos, que sofreu a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala a Cristo em oração. Nele encontras terno abrigo e repouso na aflição. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se humanou, veio com seu sangue puro dos pecados nos lavar. Paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Todos devem conhecer, todos devem conhecer, todos devem conhecer. Quem é Jesus? Quem é Jesus?
O segundo evangelho para o culto de hoje, encontramos registrado, então, em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 1 ao versículo de número 46. Aqueles que quiserem permanecer sentados, então fiquem à vontade, podem permanecer sentados. A leitura, então, ela é um pouco mais longa. Mateus 26, do versículo 1 ao 46. Texto que leio. O plano para matar Jesus. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo esta mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes, e ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: o Senhor não está dizendo que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem.
Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, nem que eu o beba, que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Até aqui a leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje. Queremos, então, neste momento, confessarmos a nossa fé, usando a explicação do 2º artigo do Credo Apostólico, palavras, então, de Lutero, no Catecismo Menor. Então, conforme segue na projeção. Creio que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu santo e precioso sangue e sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Amém. Congregação pode se assentar, esse é o momento da escola dominical. Então todas as crianças vêm até diante do altar, aquelas que têm oferta fazem a oferta, todas recebem a bênção de Deus e aí vão para a escola dominical. Então espera aqui agora todos vocês. Aí vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixa a cabeça, e aí vocês vão receber então a bênção então de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então agora vocês podem ir então, com as professoras para a escola dominical. Em preparação à mensagem, cantemos o próximo hino.
glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé adorar, amar sem cessar. Que Deus Espírito Santo possa agir livremente no coração e na mente de cada um de nós, que sejamos fortalecidos em Jesus, que é profeta, que é sumo sacerdote, que é rei, que é o nosso Salvador, o Deus e homem. Amém. Podem se sentar. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí no final de semana de Ramos. Imagino que as leituras do culto hoje já foram chamando a atenção de vocês para esse momento que estamos vivendo dentro do calendário da igreja cristã no mundo. Jesus Cristo, entrando em Jerusalém, foi adorado, ou seja, ele foi engrandecido. As pessoas cantaram e o aclamaram como rei. E por isso, justamente, a igreja cristã, então, celebra nesse final de semana, o chamado, então, final de semana de Ramos, amanhã, domingo de Ramos. Podemos agora refletir nós também sobre o que é que nós viemos sempre aqui fazer na igreja. O que nós, cristãos, o que nós, povo de Deus, sempre fazemos no templo, na igreja. Por que vocês vieram aqui? Nós viemos aqui também para louvar e adorar o nosso Deus. Sim, nós viemos aqui para o engrandecer. Nós não o fazemos com ramos nas mãos, mas nós somos desafiados a fazer com o nosso coração a nossa vida. Nós queremos louvar e adorar sempre o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons, os nossos bens. Agora, nesses dias especialmente, nós queremos e somos instigados justamente a louvar e adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é profeta. As pessoas vendo aquela cena, o povo tirando as capas, as suas túnicas, largando no chão, formando um tapete, e ora cortando os ramos e galhos de árvores, jogando pelo chão, ou abanando para ele, gritando e aclamando, como ouvimos no Evangelho: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Então Jesus
é aclamado, é honrado como filho de Davi, o que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas. E ele entra montado em um jumento. Agora, precisava ser um jumento, não podia ser um cavalo? Quem sabe, como os outros reis, cavalos bonitos, quem sabe, puxando um belo carro, ágil, soldados o acompanhando. Essa era a cena que ora se apresentavam diante dos reis, diante das autoridades daqueles tempos. Mas ele entrou montado num jumento. Um jumentinho, diz o texto, filho de jumento. Mas por quê? Diz o texto, porque é um símbolo de humildade. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde, está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumento. Sim, aonde estava esta profecia? Em Zacarias capítulo 9, o versículo 9. Como Deus leva a sério essa questão das profecias, ou seja, assim quando nós formos olhando na Semana Santa, a paixão, morte, a ressurreição de Jesus, tudo aquilo que estava profetizado e apontado, desde detalhes sobre o seu sofrimento, a sua paixão, morte, a ressurreição, já estava profetizado, apontado. Detalhe a detalhe, que ora são linkados na Escritura e mostram o seu cumprimento, e é aqui o que acontece também neste momento. Jesus não entrou como os reis do mundo. Ele disse, o meu reino não é deste mundo. Ele entrou de uma forma humilde. Assim como nós lemos na epístola do culto de hoje, a humildade é uma marca do Senhor Jesus. Ele, apesar de ser Deus, de ter a natureza de Deus, ele não achou demais baixar dos céus, abrir mão de tudo que era seu e assumir a natureza de servo. Se tornar um ser humano, nascer pobre e humilde na estrebaria de Belém. E todos sabem como uma estrebaria é um lugar agradável, bem cheiroso, bem perfumado, não é verdade? Só que não. Mas foi o lugar onde Jesus nasceu, viveu vida comum de um ser humano, numa localidade que ninguém imaginava ou dizia, puxa, pode sair coisa boa de Nazaré. Foi lá que ele viveu uma vida comum de um ser humano, uma vida humilde. Mas o mais importante, diz a epístola, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos. Ou seja, tanto aqueles que estão no céu, como aqueles que estão no inferno, aqueles que estão na terra, todos, não há joelho que não se dobre diante desse Deus que se fez homem, que tinha como marca a humildade, e que foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. E agora todos declarem que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sim, Ele é. Quem Ele é? Porque eles estão o adorando, foi a pergunta lá em Jerusalém. Ele é profeta. O que é um profeta? Profeta é aquele que anuncia a palavra. Sim, Jesus anunciou a palavra com a autoridade dele mesmo. Eu falo como um enviado, um servo dele. Mas Jesus falou com a sua própria autoridade, a autoridade de Deus, que Ele é. E isso era reconhecido sempre por todos que o ouviam. Ou seja, ele anunciou a palavra falando e fazendo milagres. Porque quando ele fez milagres, não esqueçam, que propósitos ele tinha com os milagres?
fazer com que as pessoas, na ação do Santo Espírito, crescem que ele era o Messias, o Filho de Deus que haveria de vir. E ele foi ungido, designado, marcado para ser profeta. Sim, mais que isso, ou além disso, para ser sumo sacerdote. O sumo sacerdote fazia sacrifício pelos pecados das pessoas. Ele entrava no Santo dos Santos, no templo, e ele aspergia o sangue do cordeiro sobre o altar, para trazer o perdão para as pessoas. Jesus Cristo, ele é o grande sumo sacerdote. Agora uma pergunta rápida para você, nesse momento da mensagem. Pergunta que eu gosto de fazer na instrução de confirmandos também. Que animal Jesus matou pelos pecados das pessoas? Foram ovelhas, bois ou pombos? Quem acha que foi ovelha? Levanta a mão. Bem alto. Quem acha que foi boi? Pombos. Que animal Jesus matou pelos pecados da humanidade? Nenhuma das alternativas está correta. Era uma pegadinha. Ele próprio foi o sacrifício. O cordeiro, por isso que ele está no alto da árvore de Páscoa. Por isso os outros símbolos só têm sentido em Jesus. A árvore de Páscoa só tem sentido em Jesus, o cordeiro vencedor. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o sacrifício. Ele se deu a si próprio. Ele morreu pelos pecados de muitos. E conforme profetizou o grande sacerdote, era melhor que um morresse por todos. E assim aconteceu. O Deus e homem Jesus Cristo morreu por todos. O sacrifício perfeito. E Jesus Cristo sim foi designado para ser rei. O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Talvez vocês vão lembrar do tempo da instrução de confirmandos, quando aprenderam e ouviram que Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido, designado, marcado para ser o quê? Profeta, sumo sacerdote e rei. E aqui assim ele foi aclamado, foi reverenciado na entrada de Jerusalém. E nós vimos já a sua trajetória no evangelho do culto de hoje, até lá no jardim Getsêmani, quando o traidor então se aproximava. Um dos discípulos que estava ora sentado à mesa com ele, que comia com ele. Agora que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, adentrando também, não agora apenas ficando aqui, prendendo a nossa mente no domingo de Ramos, não o aclamando com ramos, galhos de árvores ou túnicas, lembrando que a túnica era uma indumentária muito importante do povo de Deus. Essas capas que eles jogaram e que foram formando um tapete para Jesus, era algo que não podia ser tirado de ninguém, nem diante de dívidas, porque a capa era uma indumentária muito importante do povo, porque garantia a vida, a sobrevivência deles. Durante o dia as temperaturas, clima de deserto, ou seja, altas temperaturas, nós já achamos ruins esse calor que estamos enfrentando. Agora imaginemos o clima do deserto. E noites geladas, temperaturas congelantes. Então aquela capa era muito importante. Então o povo o reverenciou e adorou, com os ramos e galhos de árvores, e também com as suas túnicas, as suas capas. Nós poderíamos trazer até ramos aqui e enfeitar o altar com isso diante do altar? Poderíamos. Não teria problema nenhum. A única coisa que o pastor não ia deixar ninguém levar nada para casa. No final ele dizia, pode deixar aqui que o pastor vai recolher. Ué, por quê? Porque muitos, infelizmente, acabam levando depois para casa, em alguns templos, algumas igrejas, e depois usam isso como um amuleto, uma superstição para proteção diante dos temporais e de momentos de medo, talvez. Onde daí as pessoas pegam aqueles ramos abençoados na igreja que estavam diante do altar
e usam contra o temporal, ainda ofendendo a Deus, confiando, ao invés de em Deus, confiando em amuletos criados pelos seres humanos. Mas foram abençoados, estavam na igreja. São amuletos, ou seja, são superstições, crendices inventadas pelos seres humanos. Poderíamos enfeitar com ramos? Poderíamos. Mas o pastor não ia deixar ninguém levar nada para casa depois. Então vocês já sabem. Por esse motivo. Agora, como nós vamos reverenciar e adorar o nosso Deus? Com o coração, com a nossa mente, com a nossa vida, o nosso tempo, os dons e os bens que Deus nos deu. Sim, é assim que nós queremos louvar e adorar a Ele. E é por isso que nós vamos sempre à igreja, à casa de Deus. É importante nós sabermos isso. É assim que Deus se agrada do nosso louvor e adoração. Ou seja, nós vamos fazer o que na igreja? É importante que a gente vá continuamente louvar a Ele pelo Deus que Ele é. Porque em Jesus temos perdão, salvação e vida eterna. Somos filhos de Deus, somos o povo de Deus. E o salmista disse: olha, abram o portão do templo, eu entrarei e eu louvarei o Senhor. A igreja precisa ser aberta para que o povo possa adentrar e assim louvar e adorar a Deus, dar graças a Ele por tudo que Ele é, o que Ele fez e faz, as palavras e promessas, o seu amor, o seu cuidado, principalmente por Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a mais importante de todas. E isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Então louvar e adorar a Ele por quê? Porque Ele nos escuta, porque Ele nos dá a vitória em Jesus, que é a pedra principal rejeitada por muitos nos dias de hoje. Porque Ele nos salvou, porque Ele nos dá prosperidade, porque Ele nos abençoa, porque o Senhor é Deus, porque Ele é a nossa luz. Sim, eu louvarei, eu anunciarei a sua grandeza. Por isso, irmãos, deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom. E o seu amor dura quanto tempo? Dura para sempre. Que vocês possam sempre, movidos pelo amor e a graça de Deus, adentrarem as portas do templo da igreja e com todo o coração, com toda a mente de vocês, louvarem e adorarem a esse Deus maravilhoso, louvarem e adorarem a Jesus Cristo, que fez tudo para a nossa salvação. E que assim possamos sentir também em Cristo o amor e o cuidado de Deus. Que possamos crescer na confiança em suas palavras e promessas. Enfim, que nós possamos louvar e adorar Jesus, que é profeta, que é sumo sacerdote e rei. Que possamos meditar nesses dias que se seguem sobre essa sua trajetória, em nosso favor, em nosso benefício. Ele que é a prova maior do amor de Deus por nós e pelo mundo. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Todos podem se assentar. Durante as ofertas, cantemos o próximo hino. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti.
Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Queremos falar com Deus em oração, seguimos oficiante e congregação responsivamente. Senhor Deus, Pai eterno, chegamos a Ti com humildade e confiança. Louvamos-te porque enviaste o teu Filho como Rei para estabelecer a paz que o mundo não conhece. Agradecemos-te porque Jesus carregou voluntariamente sobre si o castigo pelos nossos pecados. Somos felizes por ele ter obedecido a ti em tudo, inclusive cumprindo a tua lei, a qual somos incapazes de cumprir por causa dos nossos pecados. Também somos incapazes de expressar adequadamente o que sentimos por Cristo, ter tomado sobre si, lá na cruz, a punição que merecíamos. Senhor Jesus Cristo, reconhecemos que nem sempre agimos com fidelidade ao chamado que temos como teu povo escolhido. As palavras e as ações nem sempre dizem a mesma coisa. Negligenciamos a oração, deixando de estudar a tua palavra e participando muito pouco da Santa Ceia. Não nos preparamos adequadamente para o culto. Por isso tudo te pedimos perdão. Olha com misericórdia para o teu povo e ajuda-nos para vivermos cada vez mais segundo a tua vontade. Envia o teu Espírito Santo para nos manter fiéis no caminho que leva a ti. Ajuda-nos a vencer as tentações de Satanás, do mundo e da nossa natureza corrompida. Concede-nos a graça de vivermos para a tua honra e glória, sendo agradecidos pela salvação obtida pela perfeita obediência e morte de Jesus, nosso Salvador. Neste momento, ó Deus, de forma especial, te pedimos por todos os idosos, teus filhos. Cuida deles. Te pedimos pelos enfermos. Conceda a cura ou a força para carregarem a cruz
ou o céu, se tu os quiseres chamar. Também, Senhor Deus, te pedimos por todos os enlutados, de Maria Salete Arendt e Norival Schultz, e também demais enlutados de nossa congregação, enlutados teus filhos, que sejam consolados na expectativa de um reencontro com seus queridos um dia lá no céu, que aqui sejam renovados dia a dia na força, no ânimo, na coragem, que possam sentir a tua presença, o teu amor e o teu cuidado. Queremos aqui também nesse momento te louvar pelos aniversariantes desta semana que hoje chega ao seu final, e também te louvamos pelos aniversariantes da semana que amanhã inicia. E te pedimos, os continues guardando na tua graça e grande amor em Jesus. Enfim, Senhor, também concede paz ao nosso país e ajuda-nos a mantê-lo. Oramos em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também depois da ceia tomou o cálice, e tendo dado graças o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe neste momento da Santa Ceia todos os membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra que vem com seu corpo e sangue, o mesmo corpo e sangue que entrou triunfalmente em Jerusalém, o mesmo corpo e sangue que lá no alto da cruz foi dado à morte para o perdão dos pecados e que ressuscitou no domingo da Páscoa que vem e entra dentro de nós para dar a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo assim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição segue o costume da congregação, instrumentistas e apoiadores, e aí a congregação em duas fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Cantemos o que for preciso para esse momento. Pode se assentar. Tomai e comei. Este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os pecados. Que Jesus sempre fique no teu coração, Esther. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados.
cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei, é amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Aqui estou para cantar o que eu sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só. Mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço e que vem a toda gente de graça. Quem oferece é Jesus, que ama assim a toda gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. Queremos, neste momento, falar com Deus em oração.
Senhor Deus, estamos por deixar a tua casa. Obrigado pela orientação e conforto que recebemos. Agradecemos-te por mais esta oportunidade. Ajuda-nos para que o culto possa continuar em nossa vida, alegrando-nos por conhecermos Cristo como nosso Salvador, dando testemunho de nossa fé e nos preparando para o dia em que Ele vai voltar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Despedimos a todos com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Queridos irmãos, queridas irmãs, louvem e adorem, rendam graças sempre ao Senhor, porque Ele é profeta, sumo sacerdote, porque Ele é rei, porque Ele é luz, Ele é salvação, Ele é Deus e homem, Ele é tudo. Então sigam com Ele, Jesus Cristo, e sigam bem aqui e para a eternidade. Nos despedimos na saída.